De mais nada, quero agradecer a todos por esse ano maravilhoso que nós tivemos. Espero que dentro do conteúdo proposto no primeiro ano do ensino médio eu tenha de fato concluído, e eu tenho a certeza que no subconsciente de cada um existe um pouquinho de biologia. Isso com certeza vocês irão levar para a vida de vocês. Então agora vamos fazer a última revisãozinha para a prova de biologia. O que estuda a genética? A genética é o ramo da biologia que estuda a hereditariedade e suas variações. É aquilo que nós herdamos de nossos ancestrais e as variações, como são as mutações genéticas, que podem ser benéficas, alguns podem trazer prejuízo, como doenças, como síndrome. Então a genética ela tem todo esse trabalho. Inicialmente começamos com as experiências mendelianas, onde ele pegou variedades puras, estudou 7 características, e ele não tinha conhecimento que nós temos hoje de microscópio, de citologia, de célula, de organoide, de tecidos, de DNA, de gene. Então, Mendel, o seu trabalho norteava-se através de cálculos matemáticos. Então, ele pegava e ele conhecia nada mais do que reprodução de plantas. Por isso, ele fez a escolha da ervilha do cheiro. Então, o que levou à escolha desse material? Características bem definidas, autofecundação, ciclo de vida curto, número de descendentes, um grande número de descendentes. Isso fez com que o Mendel trabalhasse esse material. E o mais importante, essa capacidade de autofecundação dessas plantas. Então, na sua primeira experiência, ele pegava variedades puras, vou pegar uma das características, por exemplo, a forma da semente, lisa e rugosa. Então, ele pegava uma lisa pura e cruzava com uma rugosa pura. Então, ele obtinha na primeira geração 100% de lisas. Só que essas lisas já não eram puras, porque era uma híbrida, era uma mistura da fecundação cruzada que ele realizava entre a lisa e a rugosa. Então, quando ele chamava de variedade pura, se cruzou lisa e rugosa não serão lisa, significa que a caráter lisa é dominante. Então, ele vai usar para indicar os pares de genes ou características hereditárias, fatores hereditários que ele chamava, ele vai se utilizar de letras. Para o recessivo, ele vai usar letras minúsculas. Para o dominante, ele vai usar letras maiúsculas, onde elas podem ser puras ou podem ser híbridas. Aí, na segunda geração, ele pegava a primeira geração de híbridos e fazia uma autofecundação. E obtinha a segunda geração de filhos. Primeiro, tirava gametas. Se eu colocasse lisa com lisa, eu teria R maiúsculo, R minúsculo, cruzado com R maiúsculo, R minúsculo. Tiraria a gameta, um R maiúsculo e um R minúsculo. Do outro lado, o R maiúsculo e um R minúsculo. Faria o jogo da velha e cruzaria. E teria uma proporção de 3:1, onde eu teria 3 lisas e uma rugosa. Então, esse é o conceito. Pode ser 27/9. Então, sempre que você tiver essa proporção, você está diante da primeira lei de Mendel. Aí ele fez o quê? Uma experiência chamada backcross, ou cruzamento teste. Ele pegou a primeira geração de filhos, tá, e cruzou com parental recessivo. Aí ele obteve uma proporção de 50% de uma característica, 50% de uma característica. O que prova isso? Prova que a metade das características que nós herdamos pertence aos nossos pais e a metade das características que nós herdamos pertence à nossa mãe. Ok? Então, isso é o trabalho inicial de Mendel. Aí surgiu algumas polêmicas, alguns que eram contra as ideias mendelianas. Surgiu a ideia da codominância, quando se cruza dois indivíduos e nasce um terceiro, nasce um intermediário.
Então falamos da codominância. Então na codominância, um caráter não domina o outro. Eu usei como exemplo a maravilha, flores vermelhas cruzadas com flores brancas, nasceram flores rosas. Está 100% flores rosas. Nasceu uma característica intermediária. É como cruzar o sangue A com sangue B puro, A puro com B puro. Vai nascer AB. Então, lembrando que o AB é um sangue intermediário. Então, a partir disso, nós temos uma característica não dominante. Nesse caso, usando todas as letras maiúsculas. Nós que todas as letras maiúsculas. Ok? Aí nós desenvolvemos ao longo do curso, demos algumas noções de probabilidade, a regra da soma, né? Quando aparecer o, a regra do E, ou do produto, da probabilidade do produto. Quando as coisas são independentes, você usa sempre E, né? Usando essas noções básicas. Falamos também da árvore genealógica, lembra que sempre pais iguais, filhos diferentes. Esse filho diferente terá característica recessiva. Tá? O caráter recessivo ele pode ser anormal ou pode ser normal. Depende da situação que você vai encontrar na árvore genealógica. Então, pais iguais, filhos diferentes. Esse filho ele vai ter característica recessiva. E os pais terão característica dominante, heterozigoto ou híbrido. Daí a gente pode incluir nesses nossos trabalhos as ideias mendelianas com a genética atual, com os conceitos atuais. Então, a partir de agora, você pode ter uma noção, quando eles chamam de fatores hereditários, nós chamamos de genes alelos. Então, o que é gene? Gene é a unidade hereditária dos seres vivos, é o nosso DNA. O que são genes alelos? São genes iguais ou diferentes, que ocupam o mesmo loco em cromossomos homólogos. Então, o que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais na forma, tamanho, diferem na origem. A metade de origem paterna, a metade de origem materna. Então, a diferença está aí. Os cromossomos, vêm as cromadas irmãs do pai, cromadas irmãs da mãe. Combina, formam os cromossomos homólogos. Nós falamos também em variedade pura. Nós podemos chamar de homozigoto. Homozigoto é quando os genes são iguais. Pode ser dominante ou pode ser recessivo. Heterozigoto, quando os genes são diferentes. Por exemplo, azão, azinho, azinho, homozigoto. Azão, homozigoto dominante, azinho, homozigoto recessivo. Heterozigoto, azão, azinho. Então você tem essas características. Falamos também em genótipo. O genótipo é a característica genética do indivíduo. É a junção dos genes que determina a característica hereditária do indivíduo. Azão, azinho, bezão, bezinho, assim por diante. E o fenótipo é o genótipo mais interação do meio ambiente. Então são alguns termos que são muito importantes você estar utilizando em relação às ideias, não são mendelianas, porque o Mendel é baseado em cálculos matemáticos. São ideias modernas, ideias com os nossos conceitos atuais de citologia, que nós já estudamos com vocês. Ok? Então essa é a primeira fase, a primeira experiência que nós estudamos. Então, boa prova, estude legal, são os conceitos básicos da genética. E uma boa prova para todo mundo, um beijão no fundo do coração, espero que tenha transmitido algo de bom para vocês, pelo menos uma parte da vida de vocês, com certeza vocês vão lembrar do professor Douglas. É com muita energia, com muita alegria, muita satisfação que eu dei essa aula para vocês. Muito obrigado.